Então, plebes, haviam várias lendinhas e creepypastas antigas que viraram clássicos hoje em dia, mas o que eu quero comentar hoje em específico é Sonic.exe, ou Sonic.exe, do jeito gringo de se pronunciar aqui, na verdade, é o que deveria. Para aqueles que não se lembram, a história se passa em um cenário meio genérico, contando sobre um garoto, Kyle, que acha um disco que contém uma cópia de Sonic, porém quando ele coloca esse disco e começa a jogar o jogo, coisas bizarras acontecem e os personagens morrem. Então ele descobre que o jogo que ele estava jogando estava sendo assombrado por uma entidade que havia se materializado dentro do código do jogo, uma entidade que afirmava ser Deus, tanto que gerou aquela imagem clássica, I am God. E essa entidade ficava brincando, essa entidade resolveu se materializar dentro do Sonic, onde lá começavam as traquinagens. Então o que acontece também é que essa entidade que se materializou dentro do jogo não possui só o código do Sonic, mas também consegue ultrapassar a tela e assim fazia suas vítimas entrarem dentro do jogo, as torturando por toda a eternidade. E essa história pode parecer bem estúpida, e porém teve um grande impacto, principalmente nas lendas da internet. Se criou uma pequena comunidade por volta dessa tal lenda, e então o ápice finalmente veio. Um dos fãs decidiu fazer um jogo que seguia fielmente a história original que no caso foi criada por JC Riena. Gravem esse nome para depois. Continuando, esse jogo foi lançado e era ruim. O jogo era um walking simulator, onde você ia pra tela de título, escolhia um personagem para usar e andava até esse personagem morrer, daí você ia com outro personagem que não morreu ainda, daí seguia esse processo e ia fazendo a história do jogo. Só que não eram vários arcos, eram só uns personagens que, tipo, uma gameplay durando 5 minutos, desse já partia pro outro, assim contando uma história assustadora, onde cada personagem era morto pelo Sonic.exe. E outro detalhe bem interessante é que a imagem do I Am God veio desse jogo, não tinha antes. O furry do JC não criaria essa imagem, e era isso, um walking simulator assustadorzinho que tinha cenas marcantes e uma imagem marcante no final, contando os acontecimentos que a entidade provocava. Acho que deu pra perceber só de mim dizendo o quão fraco é o terror desse jogo, que a creepypasta em si também não era assustadora. Apesar disso, fez sucesso. Era inovador para aqueles anos e o pessoal ainda não tinha um senso crítico para terror, já que não existiam tanta qualidade nos jogos ainda, em questão gráfica e tal. E o sucesso desse título totalmente abençoado foi o que criou essa ondinha dos .exe, Mario.exe, Crash Bandicoot.exe, Giorno Giovanna.exe. Veio daí, e daí que surgiu essa modinha porque tinha ficado muito popular. Morra queimado. Tá, virou uma modinha. Modinhas passam. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque tá vivo até hoje. A história cativou e inspirou tanta gente que até hoje um pessoal faz fangames, fanarts, histórias inspiradas que eram muitas vezes melhores que a original, e mods como aquele que teve no Friday Night Funkin' recentemente, do Sonic.exe, que ficou muito popular. Esse jogo inspirado na história ficou tão popular que o criador do jogo, não da lenda, são duas pessoas diferentes, fez uma continuação que não era lá muito canônica, mas era mais inspirada na história original, que é a Semi.exe, bem mais curta e com um pouco mais de trabalho, então era melhor porque durava menos. O motivo para tanto sucesso pode ser o escopo aberto de personagens digitais mal assombrados, jogos da sua infância sendo possuídos por entidades, mas eu também não descarto a possibilidade de ser por causa que o Sonic.exe é um personagem super poderoso e Ed, bunda mole, temática popular em certos grupos. Agora, a pior parte, o criador, JC Riena, foi quem escreveu a lenda original do Sonic.exe, mas nem de perto é o cara que você ia querer ter contato. Em primeiro lugar, ele é um furry. Eu acho que já ficou óbvio ao ponto de que a foto dele é um personagem antropomórfico e a história dele é sobre uma entidade que possui o Sonic e deixou ele super poderoso, mas se já não tava óbvio, ele é um furry e faz parte dessa comunidade. Uma das principais redes sociais dele é o Fur Affinity, um site bem antigo, focado para furries e onde ele interage. Já é um sinal ruim. Agora, a segunda rede social que ele também usa muito é o DeviantArt, o qual é um site de arte lotado de coisa bizarra. Agora, pega um cara desse e faz ele ter uma obra gigantesca e muito famosa. Vai subir a cabeça do cara, principalmente quando a obra Sonic.exe tinha muitos diálogos clichê, como Sonic,
Sonic, o que você está fazendo com o Tails e com o Shadow? Por favor, tire o seu... Mas além disso, a obra também é conhecida por ser amadora. Então, um escritor amador, clichê, furry, tem uma obra gigantesca e famosa na internet. Do nada. E ele criou um negócio que vive até hoje. Devia subir muito o ego. E subiu mesmo. Uma das tretas que o JC The Hyena teve foi quando alguns moderadores de um site de creepypasta, onde tinha o Sonic.exe lá, deletaram a creepypasta dele por ser muito ruim. Antes de qualquer coisa, lembre-se que não é porque era popular que era bom. Então, como era horrível, eles retiraram do site e deixaram apenas umas creepypastas mais decentes. E isso enfureceu muito o JC. Ele fez uma carta e lá tá toda a arrogância dele em relação ao que ele conquistou na internet. Pra ter uma ideia, ele diz que todos aqueles que criticaram a obra dele e retiraram do site eram covardes, arrogantes e odiadores de furries. Sim, deletaram o post dele lá do Sonic.exe porque ele era um furry. Não é porque a história era um completo lixo, mas não é o suficiente. Ele continua com palavras em caps lock, não, não, não. E ele pede pros fãs da obra dele começarem uma guerra contra quem criticou e os haters. E essa guerra consiste em bloquear todos os haters e começar meio que um culto, adorando muito a obra, criando cada vez mais fanarts, cada vez mais trabalho e jogos feitos por fãs, mais mensagens e posts só pra alavancar cada vez mais a popularidade da obra, pra mostrar pra esses haters como eles são ruins e não sabem dar bunda que nem a gente. E também ele mete um papo de que vocês mexeram com o touro e agora vão levar chifrada. A puta que pariu, irmão. Porra, cara. E ele fica com raivinha só porque tiraram o post dele lá do Sonic.exe. Cara, tá toda internet, não é só porque tiraram que vai falir tudo. Ele se vê como uma pessoa super importante por ter criado uma lenda de internet. Pode ter influenciado várias pessoas, ajudado elas a conseguir um trabalho ou a fazer mais projetos reconhecidos? Pode, mas não é a mil maravilhas como esse cara pensava que era. Depois da exclusão, ele fez uma nova versão da história que era foda-se, ainda era meio medíocre, mantinha as ideias edgy e não era tão interessante. Essa versão da creepypasta foi conhecida por ter uma escrita chata de se ler, onde ela detalhava vários momentos que não era necessário detalhar. Tal imagem ficou na tela por 5 milissegundos e depois saiu e eu fiquei amedrontado. O que o Sonic fez? Então não foi uma versão muito impactante também. Continuou o hype, só que ninguém ficou, saiu uma nova versão do Sonic.exe, vou ler. Ninguém nem ligou. As únicas pessoas que ligaram foram os moderadores do site de creepypasta, pegaram essa nova versão da creepypasta e para irritar ainda mais o JC, tiraram de novo da creepypasta wiki e colocaram em outro site feito para creepypastas que são ruins de propósito, creepypastas trolls, etc. O JC ficou puto, com certeza, mas não teve lá a reclamação do século. A má notícia é que mesmo com essas zoações, o criador de Sonic.exe conseguiu o que queria, porque até hoje tem gente que é fã disso e faz fanarts, mods e tudo mais. O criador dessa história, na maioria das vezes que ele apareceu na internet, sempre pareceu muito egocêntrico e arrogante, pensando ser o fodão por ser um furry que escreveu a história do Sonic. E com isso, obviamente, a ficha dele começou a cair. Ninguém gostava de um criador desse jeito, apenas os gados, crianças que eram fanáticos pelas obras, mas que com o tempo cresciam. Então ele ficou meio estagnado, até lançando outras partes da lenda com mais histórias desinteressantes. Mas a gota d'água mesmo pra esse cara foi quando surgiram acusações de abuso de ou, em outros termos, que lá nos Estados Unidos eles chamam de traduzindo aqui de uma maneira entendível, seria você ter relações com um menor pelo meio online, pedindo fotos e favores suspeitos, e o JC foi acusado disso. Mas o que ele fez em específico foram vários casos. Ele supostamente mandava imagens inapropriadas para menores de idade, o que aconteceu várias e várias vezes, mesmo não estando todas documentadas. Além disso, ele já fez RP com menores de idade. RP nesse sentido significa você
fingir estar em um cenário ficcional junto com outra pessoa, daí atuando como um personagem pra satisfazer desejos um do outro. Dá pra entender. No caso, ele fez RP com uma menor de idade, que ele alega não saber ter feito e não se lembrar disso, e também ele fez com outro menor de idade, que ele alega que sabe que fez e sabe que foi errado, mas fez do mesmo jeito, porque de acordo com ele fez esse ato horrível porque ele tava num dia muito triste e a vida dele é muito chata e que tem muitas cobranças e os pais dele estavam enchendo ele também, tava triste porque talvez ele fosse expulso de casa se tirasse notas ruins. Vamos ser bem honesto, você fazendo isso merece muito mais ser expulso de casa do que tirando nota ruim. O que tu merece é uma nova casa que se chama cadeia ou no mínimo um tribunal para pagar uma multa. Então é óbvio, esses papinhos não colaram. E hoje em dia, o criador de uma creepypasta clássica tem seu nome melhor reconhecido por seus feitos horríveis e suas arrogâncias do que por ser o escritor de uma famosa obra em si. Hoje em dia parece ter melhorado em algumas entrevistas, mas nada apaga essa imagem que ele criou para si mesmo. Perdão a qualidade, plebes, eu estou de viagem. Espero que vocês estejam tendo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu.